Oi, pra você aí que tá me assistindo, tudo bom? Hoje estamos aqui com um vídeo um pouco maior do que os atuais no meu canal, porque já tem um tempo desde que eu não trago vídeos assim, né? Eu acho que o último foi aquele do youtuber que vê gnomos. Enfim, demorou, mas aqui estamos com um vídeo que eu tô produzindo desde... Cara, eu acho que 5 meses atrás. O tema que eu pretendo explorar aqui hoje é uma Lost Media. Explicando da maneira mais simples possível, uma Lost Media é literalmente a sua tradução, uma mídia perdida. Na maioria das vezes, isso são obras que foram feitas muito antigamente e acabaram se perdendo no tempo, mas ainda assim continua trazendo uma nostalgia nos que consumiram. Sabe aquele desenho ou jogo que você experienciou quando era mais novo e que depois de anos fica com vontade de experienciar de novo? Então, é basicamente isso. E na internet existem vários sites, fóruns e comunidades só dedicados a encontrar e falar sobre esses casos de mídias perdidas. E o que eu gostaria de contar hoje é sobre uma animação bizarra que demorou 5 anos para ser encontrada. Essa história ela começa em 2012 com um post no fórum The Flood de um usuário chamado Commander Santa, literalmente Papai Noel Comandante. Enfim, esse maninho aí ele fez um post falando sobre uma antiga animação que ele se lembrava de ter visto quando criança. Ele cita inclusive que essa porra tinha até traumatizado ele na época. E ela basicamente começava com uma criança no seu quarto indo dormir, enquanto um relógio acima da cama marca o horário. O desenho continua normalmente até o relógio bater meia-noite, que é quando um homem misterioso que ele apelida de Cockman quer dizer, Clockman com L, depois do C, que significa homem relógio e não... Enfim, esse homem, que não é o homem pênis, é o homem relógio, ele sai, obviamente, de um relógio. E não de um pênis. E ele sequestra o garoto, levando ele pra um monte de lugares assustadores. E enquanto o moleque implora pra voltar pra sua casa, o homem só ignora, como se não pudesse ouvir ele. Porém, ele acaba levando o menino de volta pra cama antes do amanhecer, assim acabando a animação. E só por essa descrição eu já consigo entender por que o nosso amigo Papai Noel Comandante se traumatizou quando menor. Realmente parece ser algo assustador. Tão assustador que alguns até pensaram ser uma creepypasta, ou seja, nada mais do que uma historinha de terror de internet que o Commander Santa tinha inventado para dar medo nas pessoas. E até faz sentido que as pessoas tenham pensado assim. Na época, as creepypastas estavam se tornando cada vez mais numerosas e cada vez mais ridicularizadas também. Porque pra todo canto que você fosse, ia aparecer um filho da puta falando que sabia de um episódio perdido, de algum desenho animado e um monte de besteira desse tipo. Mas o próprio Commander Santa negou isso com muita certeza. Inclusive, eu tenho até um vídeo sobre isso, assista ele depois de ver esse daqui, tá? E de fato é uma teoria que, mesmo que tenha uma certa lógica por trás, ainda era meio sem nexo. Se fosse mesmo uma creepypasta genérica, o cara ia usar, sei lá, algum desenho famoso pra engajar. Qualquer coisa a não ser falar de um curto animado que ele viu em um lugar aleatório. Então, as pessoas começaram a caçar animações parecidas, chegando a resultados como The Clock Store, The Sandman ou O Conto do Homem das 7 Horas, que é uma lenda sobre um homem que sequestra crianças que não conseguem dormir antes das 7. Inclusive, fato inútil, foi essa lenda que foi adaptada no Brasil como O Homem do Saco. Essa lenda é bem famosa e ela deu origem ao filme Quebra-Nozes. Filme esse onde a abertura se assemelha muito ao Clockman, o que fez muita gente acreditar que esse era o curta da qual ele se referia. Porque afinal se parece bastante mesmo. Mas todas essas alternativas foram descartadas. Então, a partir daí, todo mundo ficou meio sem saber pra onde ir. Até que todos os olhos se viraram para uma pista que o Commander Santa deu. O fato de que o curta animado passou no programa Pinwheel. O programa Pinwheel foi um show que passou na Nickelodeon em 1977 e ele, até onde eu entendi, era um programa cheio de curtas animados envolvendo mini historinhas, sketches e vários outros tipos de conteúdos desse formato. Algo bem parecido com a Vila Sésamo aqui no Brasil, porque Pinwheel nunca passou no Brasil. Então, teoricamente, entre os 260 episódios que tiveram essa parada, um deles teria o Clockman. Só que aí a gente se depara com o primeiro grande problema que fudeu tudo. Cada episódio dessa porra tem 1 hora cada. Então nós temos ao todo 260 horas.
ou em outras palavras, 10 dias de conteúdo seguidos pra analisar até achar essa merda. Mas ok, é possível assistir tudo isso. Porém, meu amigo, é aí que entra um segundo grande problema. Nem todos os episódios estão disponíveis pra se assistir, porque a maioria dos episódios que passaram no Pinwheel são Lost Medias também. Grande parte se perdeu e nem na internet você encontra. Até porque a gente tá falando de um programa que passou em fucking 1977, meu parceiro. Foi há 45 anos atrás. Esse programa provavelmente tem idade pra ser seu pai ou sua mãe. E se você for muito novo, a sua avó e seu avô. Então, como já é de se imaginar, não seria tão fácil assim. Eles vasculharam tudo que tinha do Pinwheel por aí, mas não encontraram nada. Com o tempo, a história ela foi sendo conhecida em vários outros lugares da internet, a não ser no The Flood Forums. E chegou no 4chan, que é um fórum onde tudo da internet veio dele, é impressionante. Onde um usuário disse que se lembrava do curta, e ele até adicionou algumas coisas na descrição, como o fato de que o Clockman abria o relógio como uma janela, que o personagem sequestrado por ele é uma garota e não um garoto, e que antes de sequestrar ela, o Clockman fazia uma espécie de dança irlandesa. E mais uma caralhada de coisas que eu sinceramente não ligo e nem me importo muito. Não faz tanta diferença assim, eu só citei porque foda-se, eu não sei porque eu tô falando disso, tá? Me julgue. Indo para um ponto da história que realmente importa, a gente volta um pouco no tempo e vai de 2012 pro início de 2004, num fórum chamado Animation Nation. Eu acredito ser um fórum sobre animações, né? Alguma coisa me diz isso. Lá nesse fórum tinha um usuário chamado Michael W. Hall, e ele tava lá discutindo sobre elementos de terror em animações, até que de repente ele começou a falar sobre um curta que ele tinha visto no Pinwheel, e deu uma descrição muito parecida com a do Clockman. Porém, ele adiciona muito mais na história. Ele conta que o curta começava com uma garotinha que tinha perdido seus sapatos vermelhos e pediu a ajuda de um velho mago para fazer sapatos novos para ela. O mago aceita, mas com a condição de que a menina conte para sua mãe que ela perdeu os sapatinhos. Porém, a menina não conta para a mãe, esperando que o velho esquecesse do acordo entre eles. E é nesse ponto que a música do curta começa a ficar assustadora e bizarra, enquanto a narradora diz: "Mas o mago não esqueceu." Só que ela fala em inglês, então fica muito mais da hora. Fica tipo: "But the wizard did not forget." Meus amigos, né? Vamos combinar que assim dá muito mais medo. Em seguida são mostradas várias cenas do mago aparecendo e desaparecendo pela casa, até que de repente a gente vê ele saindo do relógio e sequestrando a menina. E aí ele finaliza falando algo que o Commander Center já havia dito, de que a menina raptada é levada para uma aventura onde ela volta antes do nascer do sol. A partir daí uma tropinha começou a associar com o conto dos sapatinhos vermelhos, que é um conto muito macabro sobre uma menina que ganha sapatinhos vermelhos e aí ela começa a dançar na igreja, porém sendo reprovada por todos. E aí ela encontra um velho que diz: "Ótimos sapatos para dançar, nunca deixe de dançar com eles." E o conto termina com a menina sendo amaldiçoada, dançando sem controle próprio, até que ela arranca os próprios pés e morre de exaustão dançando eternamente. Eu realmente não entendo qual que é a desses contos antigos, mas tudo bem. A descoberta do post de 2004 do Michael W. Hall serviu para as pessoas pararem de acreditar que aquilo era só uma creepypasta, mas por algum motivo, depois disso, as buscas pararam. As pessoas ficaram sem saber para onde ir ou o que fazer para achar o curta. Então, simplesmente as pesquisas para achar o Clockman acabou. O Commander Center saiu do The Flood Forum e decidiu só retornar até que o Clockman fosse encontrado, coisa que parecia que nunca ia acontecer. Até que do nada apareceu uma esperança, uma luz no fim do túnel. Essa luz se chamava Die Kate, o criador da Lost Media Wiki, que é uma comunidade que procura solucionar casos de Lost Media. Ele abriu um tópico sobre o Clockman no fórum dele, detalhando tudo o que já tinha acontecido na busca até agora e até mesmo as suas próprias tentativas fracassadas de entrar em contato com a Nickelodeon. Mas ele voltou com outro plano. Ele tentou entrar em contato com o próprio Michael W. Hall e conseguiu.
E na conversa entre os dois surgiu a descrição mais detalhada de Clockman que existiu, fazendo as pesquisas voltarem à ativa. O Daikate a partir disso tentou entrar em contato com algumas pessoas que trabalharam no Pinwheel, como o Michael Karp, que não conseguiu ajudar muito, mas passou o contato da diretora executiva Lois Fortune. Essa aqui também não sabia do curta, mas ela disse que a maioria dos curtas eram comprados de uma empresa chamada Cole Filmes, que trabalhava comprando animações e revendendo para canais de TV, como por exemplo a própria Nickelodeon. Porém, ao tentar encontrar algo sobre essa empresa, descobriram que ela provavelmente já tinha sido fechada, como se tivesse só sumido de uma hora para outra mesmo, não tinha nenhuma informação sobre a companhia na internet. A Lois Fortune até tentou passar o contato de mais 3 pessoas que trabalharam no Pinwheel e de algumas empresas de conteúdo infantil que poderiam ajudar, mas no fim nenhum desses conseguiu adicionar nada que já não tivesse sido descoberto. Então, mais uma vez, aquele sentimento pegou nas pessoas. O sentimento de que não iria dar certo, nada funcionava, nada parecia fazer sentido. Era como se o curta existisse, mas estava definitivamente perdido. Como se não houvesse mais para onde ir e só não valeria a pena tanto esforço. E as buscas se encerraram mais uma vez. Porém, agora tinha sido definitivamente. Mas alguns ainda permaneceram procurando. No dia 10 de dezembro de 2017, 5 anos desde o início das buscas, um cara chamado Nitrate Nerd estava fazendo a sua pesquisa diária sobre Clockman, na esperança de encontrar alguma coisa. Ele foi até um site chamado WorldCat, que é basicamente um catálogo enorme na internet, e lá ele pesquisou sobre um curta chamado The Wizard, na esperança de achar algo útil, e com isso ele encontrou um curta chamado Sally Face. Mentira, era só Sally mesmo. Onde tinha um link do YouTube. E clicando nesse link... Era aquilo. Era aquela porra! Eles literalmente ficaram procurando essa porcaria de animação por 5 anos. E um cara completamente random achou no YouTube. Eu sei que você assistiu esses vários minutos de vídeo, que eu ainda não sei quantos são, achando que eles iam encontrar essa animação no fundo do poço da internet, mas não. Eles acharam no YouTube mesmo. A partir disso deu pra ver mais sobre o desenho. Ele é tcheco e ao que tudo indica ele foi passado de empresa pra empresa, tipo da Cole Filmes pra Nickelodeon, até ser postado no canal da AA Studios, a atual dona do curta. Tudo que se sabe sobre a história contada nele tá certo, a não ser o fato de que a garota perdeu luvas laranjas e não sapatos vermelhos. Enfim, ela perde essas luvas, pede ajuda pro mago da cidade, ele diz que não sabe onde estão as luvas, mas que pode ajudar a fazer novas com a única condição de que a garota conte pra mãe o que aconteceu. Ela não conta esperando que o mago tivesse esquecido, mas aí à noite a mulher lá, a narradora, diz: "But the wizard did not forget." But the wizard did not forget. E de repente ele faz a menina ter que costurar estrelas pra ele, como um castigo. E depois ele até revela que a mãe da garota passou pela mesma coisa quando ele era criança. E cara, o curta é realmente bizarro até certo ponto. Isso vem muito de como a animação é bizarra e feia. Me perdoem, eu sei que a parada é antiga e tudo mais, só que isso daqui é muito feio, vamos concordar. E Clockman nunca chegou a passar aqui no Brasil, até porque, como eu disse no início, o Pinwheel nunca passou. Mas teve um cara que fez uma fan-dublagem junto com a amiga dele, que ficou tão bom que até foi postado no canal oficial da... É muito estranho falar o nome desse canal. Inclusive, esse mesmo cara que fez a fan-dublagem, ele fez um vídeo sobre essa Lost Media há um tempão atrás. E o canal dele é muito bom, então eu recomendo você dar uma olhada lá. Se eu não me engano é o Lado Nerd Obscuro. Enfim, eu nem sei se ele ainda posta vídeo, mas se postar, ajuda o cara. Enfim, Clockman é uma Lost Media muito importante. Como vocês puderam reparar no início desse vídeo, muita gente não acreditou no Commander Santa quando ele postou pela primeira vez sobre. E isso mostrava como Lost Medias na época estavam banalizadas.
tudo que surgia a galera já achava que era uma creepypasta mal feita, cheia de baboseira. E assim que descobriram que Clockman era real, parece que o sentimento que as pessoas tinham por caçar coisas perdidas voltou e deu um novo significado pra Lost Media. Meus amigos, essa foi a história da busca por Clockman. Caralho, cara. Clockman, quer dizer... Ah, mano, que bostinha. Eu falei cock, que significa pênis, ao invés de clock, que significa relógio. Droga, estraguei toda a atenção. Ah, sei lá, mano. Só sai logo desse vídeo. Tchau, acabou.